Olá pessoal, meu nome é Wesley Silveira, sou monitor da cadeira de Desenvolvimento de Software 25.1 e hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso projeto. A gente vai estar fazendo a parte de login e registro ali com a criptografia da senha. E pessoal, na aula passada eu acabei não dando commit, aí eu dei agora e acabei nem gravando. Então é importante que vocês deem commit para ficar tudo atualizado. Então vamos começar aí com essa parte de login e registro. Primeiramente, eu vou criar uma rota para essa parte de autenticação, vou colocar auth.js de autenticação. E aqui, vamos instalar o bcrypt, npm install bcrypt, que é a biblioteca que a gente vai usar para poder fazer essa parte da criptografia da senha, que eu mostrei lá na videoaula. Pode não ter ficado muito claro na videoaula, mas agora vai ficar, tenho certeza. Vamos fazer então aqui a rota de registro. Primeiramente a gente vai puxar o const express aqui, para poder importar ele. Const express vai ser igual a require express. E a gente cria uma rota com um router, vai ser igual a express.router. Perfeito. E agora a gente começa com as nossas rotas aqui. Vamos começar com a de registro primeiro, então é router.post. Vou botar aqui /registro. E aqui a gente coloca a função assíncrona, requires, uma arrow function e puxa para cá. Beleza. Primeiro a gente vai puxar o usuário e a senha da requisição. Então vou colocar const usuário senha. Vai ser igual ao rec.body, que é que a gente pega o corpo da requisição. Aqui eu vou começar com try, porque a gente vai estar fazendo várias funções aqui. Tanto a função de criptografar, que pode dar erro. A gente vai estar fazendo a função de salvar no banco, pode dar erro também. Então a gente envolve tudo num try aqui. Vou colocar aqui um catch de erro. A gente volta para esse catch depois. Vamos fazer o try aqui primeiro. E primeiramente vamos criptografar a senha, para a gente poder salvar no banco de dados. Eu vou fazer um const senha hasheada, senha hash só, e vou colocar um await. Esse await é importante porque, que nem a gente viu, o bcrypt ele usa um estilo de criptografia que é um slow hashing. É um hashing e fica bem lento para poder dificultar aqueles ataques lá que eu tinha mostrado. Aí a gente vai colocar um await porque ele propositalmente demora. Então eu vou colocar um bcrypt.hash, colocar a senha. Essa senha está vindo aqui do rec.body e o work factor. Eu vou colocar 6, 5, porque é importante que vocês coloquem um 10 por aí. Mas eu vou colocar 5 porque aqui a gente só está no ambiente de teste mesmo. Vamos salvar agora no banco de dados, então eu vou colocar o usuário. Você escrever o usuário, ele já vai chamar o esquema ou não. Vamos puxar o esquema aqui. Const, o usuário vai ser igual a require, e aqui a gente coloca barra, e aí tem models barra usuário. Perfeito. Daqui a gente consegue usar o usuário.create, e aqui a gente coloca, tem o nome dele, que é o usuário aqui em cima, o nome vai ser usuário, e a senha vai ser a senha hash. E aí a gente salva o nosso usuário, e aqui a gente já pode dizer que deu tudo certo. Então, raisestatus 200.json, e aí eu vou abrir aqui uma chave e colocar a senha message, o usuário registrado com sucesso. Perfeito. Na parte de erro, eu acho interessante vocês colocarem um tipo de erro aqui, erro.code igual a 11.000. Esse erro é um erro do próprio MongoDB, que vocês podem achar na documentação, que é quando tem uma duplicata. É perfeito para a gente dizer que existe um usuário com o mesmo nome. Isso a gente puxa do Mongoose na validação lá. Vou colocar aqui nome de usuário, já está em uso. E aí se a gente tiver outro erro que a gente não saiba identificar por código, é só colocar um erro normal. Vou colocar um raisestatus 500.json. E aqui eu vou colocar a mensagem. Na verdade eu vou puxar aspas de lado assim, para conseguir colocar a mensagem todinha. Então erro no servidor. E aqui eu coloco o cifrão e abro chaves. E eu coloco erro.message. E a gente consegue usar a mensagem aqui dentro. Perfeito. Agora, pessoal, vamos para a parte de login. O de login vai ser, se caso vocês não tenham entendido muito bem na aula passada, a parte de login é a gente comparar a senha que a gente tem, que a gente envia, essa senha que a gente envia, e aí a gente vai meio que repetir essa função aqui de hash 5 vezes na nossa senha, e aí a gente vai ver se o resultado é igual. E se for igual, quer dizer que realmente a pessoa está inserindo a senha certa. Então eu vou colocar aqui o post do login, mesmo passo, o requires, e abrir uma arrow function. E beleza, eu vou puxar o usuário e a senha do post, igual rec.body. E daqui vamos fazer o try. Primeiramente, vamos tentar achar esse usuário,
porque pode ser que ele não exista. Então, eu vou colocar aqui, pra gente achar ele, usuário.findOne. Esse findOne ele só vai retornar um usuário apenas. Então, é perfeito para a gente já botar o usuário.senha, por exemplo. A gente vai fazer uma const e bota o usuário.senha. Se você colocar só find, ele vai retornar uma lista. E aí, se você só tiver um usuário, vai ser uma lista com um único item. E aí você vai ter que referenciar, por exemplo, o usuário 0.senha. Tipo isso. Então, vamos lá. Eu vou colocar const, na verdade. Const usuário vai ser igual a usuário.findOne. E aí eu coloco o nome sendo o usuário que a gente colocou aqui. Perfeito. E aí, se o usuário não existir, eu vou colocar aqui com símbolo de exclamação, que é uma negação, se não tiver usuário. Aí a gente retorna com status de 400 e a gente coloca uma mensagem, message, dizendo que o usuário não foi encontrado. Perfeito. E agora a gente faz a parte do hash, de comparação com o banco de dados. O que a gente vai fazer? Esse usuário aqui, ele já tem a senha. Então, se eu botar usuário.senha, já vai mostrar a senha dele. Perfeito. Então, a gente vai comparar com essa senha dele. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar const senhas iguais. Seria tipo uma pergunta, as senhas são iguais? Vamos descobrir. A gente vai usar a função bcrypt.compare para comparar. No primeiro, a gente coloca a senha da gente, que a gente puxou ali do rec.body, e no segundo a gente vai usar a senha do usuário real, que está hasheado, então usuário.senha. Opa, acabei vendo que a gente colocou dois nomes aqui, por isso está dando erro. Aqui eu vou botar user, perfeito, vou colocar user assim, o user.senha, e aqui eu vou botar user também. Se as senhas não forem iguais, então if senhas iguais com símbolo de exclamação, a gente vai dar um return raise status 400 e dizer que as credenciais são inválidas. Perfeito. A gente coloca a mensagem de acerto, né? Porque já passou por todas as verificações. Aqui a gente coloca a mensagem de acerto, então message, o login foi bem sucedido. Acho que é sem hífen, assim. O login foi bem sucedido. E no caso de erro, a gente pede para ele mandar o erro pra gente. Então, raise status 500.json. Aqui a gente coloca message. Vou colocar assim com aspas para a gente poder colocar o cifrão. Houve um erro no servidor. E aqui a gente coloca o erro.message. Perfeito, pessoal. Agora acredito que esteja funcionando. Vamos testar. A gente a gente vai puxar isso aqui tudo e colocar no controllers para manter essa modularidade que a gente tem desde o início. Então vamos testar agora. Eu vou dar npm run dev e a gente vai abrir aqui o Thunder Client para testar. Eu vou clicar aqui, os usuários são esses. Eu vou registrar um novo usuário, vou colocar Wesley Silveira, assim tudo junto. E vou colocar a senha 321. E vou colocar aqui auth e a gente bota registro. Vou dar um post. Não pode dar um post em auth e registro, é porque a gente não colocou aqui no index, é muito importante, né? Vamos puxar aqui esse index, vou colocar aqui const rota auth vai ser igual ao require, bota aspas, opa, dois pontos, não, é ponto barra, a gente vai em routes, e no routes a gente bota auth, perfeito. Aí a gente usa aqui embaixo, bota app.use, vou colocar aqui auth, e opa, uma vírgula aqui, e a gente coloca a rota de autenticação. E vamos testar agora, que agora vai. Eita, deu erro. Type error, vamos ver. Tem que ser uma função, é porque a gente não exportou. A gente sempre esquece de exportar. Vamos lá, module export vai ser igual ao router. Agora vai. Vou até fechar aqui. Deixa eu abrir de novo, npm run dev, para ficar organizadinho. E agora deu tudo certo, vamos testar. Vou me registrar aqui. O bcrypt não está definido. Nossa, sempre esqueço de alguma coisa, né? Vamos lá, agora const bcrypt, a gente tem que puxar o bcrypt para poder usar a função dele. Agora sim, pessoal. É importante eu estar mostrando esses erros para vocês, porque vocês vão ver muitos erros desse, é muito comum. Então tem que saber resolver tudinho. Ó, o usuário é registrado com sucesso. Quando vocês não souberem por onde começar para resolver um erro, vocês sempre vão para o console.
Primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar o erro, ler ele direitinho, porque o próprio erro diz como ser resolvido. Agora que eu fiz o registro, eu vou dar um get. Deixa eu usar outra aba do Thunder Client, vou clicar aqui embaixo, aqui, e aqui eu vou colocar... Aqui já está login, né? Então eu vou jogar aqui para cima e vou puxar aqui os usuários e vou dar um get. E aqui, ó, vai ter o Wesley Silveira, quanto de work factor a gente usou, o salt inicial junto com o hash e a versão do bcrypt. Perfeito, já está feito aqui. Eu vou fazer um login para a gente testar. Vou colocar aqui Wesley Silveira e colocar 321. Tá dando problema dizendo que o data e hash arguments required. Não deve estar conseguindo puxar a senha do usuário. Vamos ver isso aqui. Login, eu dei um find one. Pessoal, é claro que ia dar errado, pessoal. Porque eu falei do await aqui e tudo mais, mas a gente não tá usando o await onde a gente deveria. Tem que ter um await em tudo que for demorar. Então, await find one tem que ter aqui, porque ele não vai achar o usuário, certo? Vou até ver aqui se aparece agora, só para ter certeza. Agora aparece. Tem que ter await, porque ele obrigatoriamente vai demorar para fazer essa ação no banco de dados. Vai demorar para comparar com o bcrypt. Eu vi que aqui também não tem, ó, no usuário create tem que ter aqui. Sempre usando await em funções que vão demorar. A gente sempre vai acabar errando esse tipo de coisa. Eu errei aqui, mas tá tudo certo, pessoal. Assim mesmo, sem roteiro, a gente erra, a gente conserta e vamos aprendendo. Vamos testar agora o login. Deixa eu ver, eu tirei o comentário, não tirei? Tirei o comentário. Vamos testar o login agora? O login foi bem sucedido. Perfeito, se eu tirar uma senha aqui, 381, credenciais são inválidas. E se você ver, lá na lista de usuários, você vai ver que está em hash. Então é obrigatoriamente verdade que isso aqui não é igual a isso. 321 não é igual a isso aqui, esse texto estranho. Então quer dizer que a nossa função está funcionando. Agora, pessoal, vamos encerrar tirando isso aqui e a gente vai jogar isso aqui para dentro do controlador. A gente só quer poucas coisas na rota, a gente só quer a parte do HTTP. Então, vamos lá. Eu vou puxar isso aqui lá para dentro. Vamos lá. A gente vai fazendo. A gente joga aqui. Vamos criar o alf.js. A gente joga o try para cá. Vamos puxar o usuário. O usuário vai ser igual a require. E aqui a gente puxa o ponto barra. Ponto barra. A gente vai para models e vai para o usuário. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Vamos puxar o bcrypt também. Const bcrypt é igual a require bcrypt. E sem a hash, bcrypt hash, perfeito. A gente tem que fazer uma função, né? Verdade, vamos fazer a função aqui. Então, async function, registro, e a gente fecha aqui. A gente vai jogar isso aqui para dentro da função. Perfeito. E aqui vamos retornar. Vamos fazer um tipo de retorno assim, com o código e com a mensagem. Então eu vou retornar aqui. Vai retornar uma lista com o código e a mensagem. Então, usuário registrado com sucesso. Então a gente joga um para cá também. Aqui bota 400. O nome de usuário já está em uso. E aqui embaixo a gente coloca return 500. E erro no servidor, desse jeitinho aqui. E aqui a gente joga fora. Vai ficar bem organizadinho, sem problemas. Esse usuário, ele não está sabendo quem é o usuário. Assim, a gente vai fornecer aqui, ó, usuário e senha. Perfeito. Fornecer usuário e senha, agora a gente faz um export. Tem que fazer isso com o login também, pessoal, e aí já passa para a tarefa de casa de vocês. Transformem o login também em um controller. Vou fazer aqui module exports igual a registro. Vou deixar assim em chaves, que vai ter que botar o login também, mas por enquanto só o registro. Vou salvar e a gente vai puxar lá o controller aqui em rotas. Deixa eu puxar const, deixa eu deixar com zoom. Const auth controller vai ser igual a require, na verdade controlador auth, acho que eu deixei assim, né? No outro, vou deixar assim aqui também. Require, e aqui a gente vai puxar a barra para voltar. A gente quer ir para controllers e usar a autenticação. Aqui a gente vai
é só usuário e senha, né? E aqui a gente vai colocar await, vamos colocar const resultado, vai ser igual a await, e a gente vai usar a função do controlador auth, que é registro. Usar controlador.auth.registro. E aqui a gente vai colocar o usuário e a senha. Perfeito. Aí a gente só precisa colocar um race.status com resultado 0, porque a gente colocou lá que vai ser o primeiro vai ser um status e o segundo vai ser a mensagem. E a mensagem vai ser um JSON, aí coloca message e coloca resultado 1. Perfeito. Olha aqui, a gente botou o router para ter só 3 linhas. E aí vocês fazem isso aqui com esse aqui também, bem simples. E vamos salvar e vamos testar agora, para ver se está tudo funcionando. Eu vou aqui para o Thunder Client, vamos para o registro. Aqui, vou colocar registro aqui. E colocar www 3281. Tem que ter pelo menos 3 letras, né? 6 letras, é verdade, esqueci disso. Vou colocar meu nome ao contrário. Perfeito, o usuário é registrado, então tá tudo certinho. Funcionou ali a modularização. É bom modularizar, às vezes parece que não faz sentido, né? Seria muito mais simples só deixar tudo em rota. Mas, gente, o projeto ele cresce bastante. Ele cresce muito, muito, muito mesmo. E mesmo que seja chato fazer esse tipo de modularização, um dia vocês vão agradecer que vocês fizeram isso no passado, pessoal. Muito importante mesmo. Por hoje é só, pessoal. Agora, nos próximos episódios, a gente vai estar tratando da parte de sessão, né? Tipo assim, quando você loga no site, você coloca seu login e sua senha, o back-end ele vai te retornar com um token que toda requisição que você fizer que seja protegida, por exemplo, você querer editar o seu perfil na rede social, você tem que enviar um token, um código para o back-end para dizer que realmente é você, que você é aquele usuário e está permitido para fazer essa mudança. Então, essa parte da sessão vai cuidar disso. Até a próxima, pessoal. A gente se vê. Tamo junto, falou.